Bom dia, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da classe dos jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado e hoje nós vamos falar do tema perdoar, sabedoria de vida. O texto se encontra em Lucas 15, de 1 a 31. Por ser muito extenso, vou pedir que vocês estejam lendo em casa esse texto. Ele fala de 3 parábolas: parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Se olharmos para a história do relacionamento da humanidade com Deus, vemos que Ele está sempre agindo e instruindo o ser humano para que alcance o perdão. Essas 3 parábolas, elas são a base delas, o perdão. Ali Jesus nos ensina como devemos agir. E Jesus estava ali, falando no monte. Jesus estava pregando para uma multidão e contou essas 3 parábolas. E em todas as parábolas, Jesus revela o verdadeiro caráter de Deus. Um Deus próximo, um Deus perdoador, que demonstra amor por quem se perde. Podemos dividir a parábola do filho pródigo em 2 partes. A primeira, do verso 11 a 24, que apresenta a postura do pai, e a segunda, do verso 25 a 32, que apresenta a postura do irmão mais velho, diante da volta daquele que havia pego a sua parte na herança e deixado a casa, ido embora. Nesta parábola, Jesus apresenta um espelho da realidade, em que muitas pessoas estão perdidas, vagando pelo mundo, sem rumo e sem propósito. Na parábola do administrador infiel, vemos que a crise dos fariseus está ligada à atitude do filho mais velho. Na segunda parte da parábola, que é onde aparece a atitude do filho em não aceitar a volta do irmão. No versículo 15.2 encontramos fariseus e escribas ouvindo e criticando o discurso de Jesus. E ele mostra que eles não conseguem perdoar quem um dia se perdeu. Não sentem felicidade quando um filho ou filha que está perdido volta para os braços do pai, porque eles estão interessados em si mesmos. Não conseguem amar ou se alegrar com o próximo, muito menos conseguem perdoar aqueles que um dia tomaram decisões e atitudes erradas. Na parábola do filho pródigo, nos mostra que antes mesmo do filho pedir perdão, o pai já havia decidido perdoar. Olha que interessante. Ele não se preocupa se o filho tem uma boa justificativa. Ele fica feliz pelo retorno do filho com saúde. Preste atenção aqui, pois Deus, antes mesmo de nos perdoar, de nós pedirmos perdão para Deus, Ele já decidiu nos perdoar. Entendeu? Captou a essência do nosso Deus? Diferentemente, o filho mais velho decide não perdoar. Usa a si mesmo como um padrão e não percebe que está errado, por não conseguir perdoar seu irmão e compartilhar da alegria do seu pai. Um detalhe importante do texto é que o filho mais novo, trocou o lugar de filho para se tornar apenas mais um no mundo. Deixou a mesa do pai para chegar ao ponto de desejar comer a comida dos porcos.
Claramente esse não era o objetivo inicial dele, né? Mas foi consequência da escolha errada que ele fez. A Bíblia revela que perdoar é uma atitude de sabedoria, pois é o primeiro passo, né, para voltar a ser livre. Perdoar é uma atitude de cura e restauração. Portanto, irmãos, perdoar é uma atitude e não um sentimento. É uma decisão consciente, né, de deixar o passado para trás, levantar-se, buscar reconciliação. Porém, a Bíblia também nos ensina que o perdão requer arrependimento, que implica, né, além disso, deixar de praticar aquilo que foi e é errado, né? Podemos ler lá em João 11 que fala disso, né? Mudar de atitude, mudar o estilo de vida para não gerar mais nenhuma ferida. Isso é sinal de sabedoria, de maturidade, de que a pessoa, né, compreende o seu erro. Sua mudança de atitude é um esforço para não voltar ao sofrimento do passado. Deste modo, né, quem perdoa reflete a ação de Deus e quem se arrepende sinaliza que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz e aceita o perdão dado pelo Pai. Olha que reflexão interessante, que texto interessante hoje nós temos sobre o perdão, liberar o perdão e se perdoar também das atitudes erradas, pois a cada dia erramos mais, somos muito falhos e Jesus nos ensina, né, que o perdão faz parte da nossa vida do dia a dia e que o perdão liberta, que o perdão restaura, que o perdão nos livra, né, das correntes, porque temos aí às vezes muita gente, conheço gente que é brigado com o irmão há 20 anos, 30, 8, de não se falar e com certeza isso traz uma raiz de amargura, traz um peso dentro da pessoa que dia a dia vai crescendo. E quando o perdão é liberado, há uma libertação. Se rompe, né, essas correntes, essas cadeias, e você tem um novo recomeço. A palavra hoje nos diz isso. Leia um texto que eu passei para vocês, onde ali está a palavra. E como sempre digo, meditem na palavra. A palavra ela é rica, né? Nos traz bastante entendimento, principalmente os textos de Jesus. Um homem à frente naquela época, né, de tudo e de todos, e digo mais, à frente de todos e de tudo nos tempos de hoje. Jesus, se estivesse aqui hoje, né, em carne e osso, e lógico que ele está vivo em espírito, mas se ele estivesse aqui, ele seria diferente também, como foi lá no passado. Tenha certeza disso. Jesus é para nós um exemplo de vida, de atitude, de como proceder, de como ser um ser humano, como ser um filho verdadeiro de Deus. Amém? Tenham todos um ótimo domingo na presença do nosso Deus perdoador, né? Fiquem em nome de Jesus. Amém.